A nossa exposição doutrinária de hoje está sob a responsabilidade da nossa irmã Salete Strack. E a Salete, então, vai discorrer para nós sobre o tema o labor edificante. O labor edificante. Então, vamos ouvi-la com bastante atenção. Boa tarde, queridos irmãos. Que a espiritualidade amiga, então, possa nesse momento estar conosco e que eu consiga passar da melhor forma o trabalho preparado para a tarde de hoje. Que, aliás, o trabalho, o labor edificante. O trabalho, ele é a lei da natureza. E por isso mesmo que constitui uma necessidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 676, Kardec pergunta à espiritualidade: por que o trabalho se impõe ao homem? E a resposta: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Podemos compreender pela resposta dos espíritos superiores que a ociosidade não faz parte do planejamento reencarnatório de ninguém. Se cá estamos, é para arregaçar as mangas, seja pelo trabalho braçal ou intelectual, nos desenvolvendo em todos os sentidos. Tanto é que mesmo a criatura que tenha a oportunidade de nascer em berço de ouro, como a gente costuma dizer, tem a obrigação de trabalhar, se desenvolver e contribuir para o progresso coletivo, conforme ainda no Livro dos Espíritos, na questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? E a resposta: do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então, não está isento, do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de tornar-se útil e nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a de outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, se ele já tem os recursos, materiais para tirar o sustento, ele não precisa trabalhar para isso, ele tem a obrigação, então, de praticar o bem. Tem mais tempo para isso, tem mais condições para isso, de praticar o bem e proporcionar, já que foi lhe proporcionado o adiantamento. Nesse sentido.
Então, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria do planeta, tanto no aspecto material como no aspecto moral. E é pelo trabalho que vamos ampliando e desenvolvendo a inteligência. Existe trabalho menos ou mais importante? Não, não existe. O que existem são atividades com diferentes remunerações. Ou seja, variando conforme a demanda, conforme a lei de mercado, ou conforme os investimentos envolvidos, né, sendo financeiros ou intelectuais. Tem pesquisas, né, de medicamentos ou de novas tecnologias que levam anos e envolvem um alto investimento, né, de recursos, além de tempo. Então, com certeza, esses trabalhos, esses medicamentos caríssimos que vemos hoje, né, que temos hoje, é porque foi feito um investimento para que isso acontecesse. Tanto de pesquisa, tanto do trabalho de alguém, como investimento financeiro. Os espíritos nos ensinam que toda ocupação útil é trabalho e que é importante. Toda tarefa útil executada com dedicação tem o seu valor. E tudo o que resultar em um bem é importante. E para atender essa lei, cada espírito, cada um de nós aqui, está estrategicamente situado em um determinado contexto que seja o melhor para o seu adiantamento, ou seja, para o nosso adiantamento, e para que também possamos contribuir com a obra divina. Isso está na questão, dentro da questão 559 e 553 do Livro dos Espíritos. E temos que considerar que, se estamos neste imenso planeta escola, é com o intuito de progredir. E para isso, nós precisamos das diversas experiências que a vida corpórea enseja. Nós vivemos em sociedade e precisamos uns dos outros, pois temos capacidades e habilidades diferentes. Ninguém veio para cá sabendo tudo, né? Trabalhando em diversos setores ao mesmo tempo. Não, né? Então, cabe a cada um o seu papel a desempenhar. Sempre haverá na Terra pessoas com melhores aptidões do que outras, por estarem em diferentes graus de evolução. Sabe-se lá quantas vidas já tivemos e em quantas atividades já trabalhamos. Sabe-se lá, né? E não apenas na vida corpórea, mas na vida espiritual também. Lá na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E a resposta diz o seguinte, que não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, mesmo encarnados, durante o sono, que é o repouso do corpo físico, o espírito, então, se desprende, né, se desdobra e muitas vezes trabalha, estuda, aprende. Por isso a importância de, ao deitarmos à noite antes de dormir, elevarmos o nosso pensamento, fazer uma prece, pedir ao nosso espírito protetor que nos conduza por bons caminhos, que possamos visitar lugares onde vamos ter alguma utilidade, vamos servir alguém, ou que
teremos algum aprendizado. Deixa eu tomar uma aguinha. E nós seremos direcionados, então, para esses lugares, para esses locais, conforme a nossa sintonia. Aquilo que assistimos antes de dormir, né, filmes violentos, ou notícias negativas, notícias ruins, tudo isso vai interferir na nossa noite de sono, né, nos nossos sonhos, que a gente chama de sonhos, e com esses encontros que teremos, então, durante o sono do corpo físico. E também nas obras ditadas pelo espírito André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, pela psicografia de Chico Xavier, nós podemos ter a noção da intensidade de trabalho no plano espiritual, porque vamos desencarnar e lá chegando, né, não vamos ficar na ociosidade. E André Luiz, ele teve uma experiência interessante ao despertar, né, no plano espiritual, e já recuperado das dificuldades do desencarne, ele pediu para trabalhar, porque ele viu toda aquela movimentação e viu que os espíritos trabalhavam. E ele, como médico aqui dos encarnados, ele achou que lá também ia realizar essa atividade, né, como médico. E qual foi a surpresa e até frustração dele, né, ao ficar sabendo que as suas aptidões na área da saúde eram com os encarnados, que eram aqui, que ele teve a oportunidade e que, aliás, ele deixou a desejar. Então, para ele, sobrou lá, naquele momento, atividade de outras funções, né? De ajudar até na limpeza do local. E ele aprendeu naquele momento, então, que todo o trabalho é edificante. Não importa qual seja no bem, é edificante. E a doutrina espírita apresenta também relatos dos próprios espíritos que estiveram aqui reencarnados, né? Exercendo as mais variadas ocupações e funções e que retornam para referenciar a importância de uma missão. Que a importância está na forma como ela é cumprida e não no tamanho ou no valor que se lhe atribui aqui no mundo físico. E para ilustrar, me desculpe, mas eu ainda estou com tosse, tá? Para ilustrar, nós temos um exemplo muito interessante, que é nesse livro Espiritualidade aqui. Espiritualidade na Vida, de Cleto Brutis. E esse exemplo está também na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que relata a vida de um espírito que teve um grande salto evolutivo em uma de suas reencarnações. Adelaide Marguerite Gosset. Perdoe o meu francês, tá? Que é horrível. Ela era uma humilde e pobre criada. E aos 11 anos de idade, foi trabalhar com uma família de ricos horticultores. E com o tempo,
os seus patrões ficaram pobres, em virtude de dificuldades que aconteceram. Porém, ela continuou a servi-los, contribuindo inclusive com as suas economias. Após a morte dos patrões, Adelaide continuou a servir uma filha que eles deixaram viúva e sem recursos, a quem ela tratava como sua patroa. E essa abnegação durou 50 anos, resultando em reconhecimento público. Após a sua morte, ela foi evocada na Sociedade Espírita de Paris, revelando os objetivos da encarnação e as causas dos sacrifícios por ela escolhidos. E ela diz assim: em 2 encarnações sucessivas, ocupei a posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era, rica. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente e por isso pedi para voltar em condições mesquinhas, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso, me preparei durante longo tempo. E Deus manteve-me a coragem, de modo a poder atingir o fim a que me propusera. E foi perguntado a ela: mas por que escolheu aquela família? E ela diz: escolhi-os, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento. É que outrora haviam sido benévolos para comigo, prestando-me serviços. Então, ela pediu para voltar naquela condição de pobreza, precisando trabalhar naquela família, e por 50 anos ela os serviu, ajudando inclusive com as próprias economias dela. Então, todas as tarefas são importantes. A diversidade existe para que haja equilíbrio no universo. Imagina se todos viessem querendo ser arquiteto, né? Engenheiro. E o pedreiro, o servente de pedreiro, tão importante na edificação de um prédio, como é que ia ser, né? Então, nenhuma tarefa bem executada deve ser considerada de menor valor, pois a sua importância está na utilidade que resulta para quem a faz e para a sociedade a que ela se destina. No livro da Esperança, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, diz assim, que no campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias, seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, nos tanques de limpeza ou à cabeceira de um doente. Toda pessoa tem o lugar de revelar-se. Não te afirmes desse modo, inútil ou desprezível. Realiza, pois, tão bem quanto possível, a tarefa que te cabe e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Então, cada espírito está vivendo nesta encarnação para cumprir elevados desígnios divinos, programados através de um plano de trabalho que visa atender
as suas necessidades de evolução e contribuir com a obra de Deus. Somos todos servos do Cristo, cada um de nós que aqui está. E por isso a importância de nós, pais, colocar essa responsabilidade nos nossos filhos, das tarefas corriqueiras da casa, desde pequeninos. Uma criança de 2 aninhos já tem condições de aprender a guardar seus brinquedinhos. E conforme vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ajudando nas atividades da casa. Mas nós, pais, é que temos que incentivá-los. Ensiná-los desde pequenininho a importância do trabalho, da colaboração. E olhar aquela mãe de família, aquela dona de casa que não trabalha fora, que não tem o seu saláriozinho, mas em todas as atividades que ela realiza para o bem-estar da família. O trabalho de casa ele é meio cruel, né? Porque ele só aparece quando não é feito. Experimenta deixar uma casa uma semana sem realizar aquelas tarefas corriqueiras para ver o caos que fica, né? E aquelas tarefas que normalmente a mulher, hoje também tem muitos homens, né, que cuidam da casa. Né, Adriana? Tem muitas tarefas que a gente faz tudo no automático, né? Se arrumando, se penteando e já tá ali botando uma roupa para lavar, tá escovando os dentes, ou tá tomando um café e tá fazendo alguma coisa, né? Só que experimenta não fazer uma semana para ver o que acontece, né? Então, toda tarefa realizada para o bem do outro é edificante. Eu confesso que quando eu vim para Garopaba, num primeiro momento eu tinha uma atividade remunerada. E depois não, né? Agora não tenho atividade remunerada aqui. E eu me sentia meia culpada e meia inútil. Parece que eu não estava produzindo nada. E esse trabalho foi importante para mim. Porque essa atividade aqui do Centro Espírita é um trabalho edificante. Né, Roberta? Nós trabalhamos todos os dias aqui para a Casa Espírita. Porque em casa a gente está sempre fazendo alguma coisa relacionada aqui. E tem muitos trabalhadores aqui que não aparecem aqui na Casa Espírita, mas que eles trabalham nos bastidores, para que a casa toda funcione. Então aqui não tem atividade mais importante. Não tem, o médium é o mais importante, ou o palestrante, não. Não tem. Todas as tarefas aqui, todas as atividades pro funcionamento da casa são importantes. Desde a limpeza que é feita aqui, a limpeza no espaço físico, a recepcionista, né, o atendimento fraterno, a Roberta que faz aqui a comunicação, né, toda a comunicação da casa, a divulgação. Todas as tarefas são importantes. Tem a secretaria, enfim. E no nosso dia a dia, a gente precisa ter esse olhar para o nosso próximo. Quantas vezes vamos abastecer o nosso carro e nem um bom dia ou uma boa tarde a gente dá para o frentista? Porque a gente normalmente só baixa o vidro, bota tanto, fica no celular, né? Ou fica fazendo outras coisas e não presta atenção naquele funcionário. E em todos os segmentos, né, da nossa rotina. Que a gente possa ter esse olhar e pensar que se os coletores de lixo não passarem uma semana, a nossa rua fica, às vezes, impossível, né? Com mau cheiro, até dificulta a passagem. De fazer esse agradecimento a todos que colaboram.
de uma forma ou de outra, para o nosso dia a dia, para o nosso planeta, que contribuem com o seu trabalho. Não importa de que forma. Então, que possamos refletir sobre isso. Não criar os nossos filhos com coitadismos. Ai, deixa que eu vou arrumar a cama dele hoje. Coitadinho, tá cansado. Todas essas atividades que hoje colocamos, elas vão refletir no futuro desse nosso filho, dessa nossa filha, né? De tornar um adulto mais responsável, mais consciente, mais organizado. Estamos aqui todos para evoluir. E temos que contribuir para que o nosso próximo também evolua. É um processo mútuo, intenso, que não para nunca. Ou aqui, ou no plano espiritual, o trabalho é importante, é necessário e faz parte do nosso crescimento. Então, que a gente possa refletir sobre isso, que Jesus esteja sempre conosco e que possamos levar aos nossos familiares todo esse carinho, todo esse abraço que recebemos aqui. Muito obrigada.